Pessoal, Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre boas práticas de inclusão no setor de tecnologia. Vocês sabem que há muitos anos, trabalhando com empregabilidade e também mais diretamente, lado a lado com muitas empresas parceiras, nós sempre vamos acompanhando as tendências, coisas que são muitas vezes sazonais, ou coisas que sempre chegam para a gente da mesma forma, né? Então, quando a gente fala sobre boas práticas de inclusão, nós temos sempre o intuito e a ideia de trazer com vocês, para vocês, uma discussão que, na prática, vai, ou pelo menos tem o objetivo de melhorar esse processo de inclusão, no caso aqui, falando de tecnologia, né, que é um setor tão importante hoje para emprego das pessoas com deficiência. Nós, nos últimos 4, 5 anos, percebemos que existem muitas pessoas com deficiência que estão cada vez mais se formando em várias áreas dentro da tecnologia, né? Tecnologia hoje é uma área muito ampla que a gente consegue desdobrar isso em vários setores, em vários segmentos. E na plataforma do Oportunidades Especiais, nós percebemos que sim, cada vez mais das pessoas que se cadastram com a gente, as pessoas que vão atualizando o currículo, pessoas que vão chegando, mostram que a empregabilidade na área da tecnologia ela vem sendo cada vez mais assim promissora, né? E aí, por que que nós estamos trazendo isso para vocês aqui hoje? Porque existe um ponto de atenção, né? Um ponto de alerta, como a gente costuma dizer, e nada melhor do que compartilhar isso com as pessoas de um modo geral, para que a gente tenha cada vez mais consciência do que vem acontecendo no mundo do trabalho quando a gente está falando de inclusão de pessoas com deficiência. Nós temos hoje aproximadamente 80% das pessoas com formação superior em tecnologia que não estão trabalhando nas áreas de tecnologia dentro das empresas, ou muitas vezes que estão buscando uma oportunidade com a devida formação, mas ainda não conseguiram essa vaga dentro da área que estudaram. Então nós temos assim muita gente e podemos assim dizer que existem pessoas que estão em empresas de tecnologia e, embora tenham formação na área, elas estão em setores administrativos. Isso acontece. Nós temos muitas pessoas com deficiência também que têm formação e que estão em busca de uma oportunidade, mas que não encontraram ainda uma empresa que deu essa oportunidade ou que dá essa oportunidade. E lembrando aqui, né, eu conheço muitas pessoas com deficiência já há muitos anos, e eu lembro que eu tenho dois amigos que são pessoas com deficiência visual também, né? E trabalham na área de tecnologia, imaginem, há mais de 40 anos. Trabalham desde os anos 1980. Então, se há 35, 40 anos atrás nós já tínhamos pessoas com deficiência trabalhando em áreas de tecnologia, com a tecnologia disponível, né, na época, 30, 40 anos atrás, vocês imaginam hoje em que nós temos toda essa pujança de tecnologia, todas essas possibilidades com inteligência artificial e tudo, vários softwares, vários programas, vários aplicativos, computadores, smartphones cada vez mais acessíveis para as pessoas com deficiência. Vocês imaginam hoje a quantidade de pessoas que têm com formação e a quantidade de possibilidades dessas pessoas para o mercado de trabalho, né? E eu posso dizer também que até que a gente conheça e trabalhe, ou estude, ou conviva com uma pessoa com deficiência, a gente não faz ideia do quanto essas pessoas estão tão mergulhadas e inseridas na tecnologia, como de fato elas estão.
né? Porque na prática, as pessoas com deficiência, elas usam tanto a internet, estão tão aí mergulhadas em todas as redes sociais e estudam tanto as áreas que todo mundo estuda, né? Como todo mundo, porque hoje a tecnologia possibilita isso. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Isto posto, isto colocado, por que talvez nós hoje ainda tenhamos tantas pessoas com formação na área de tecnologia que não estão trabalhando naquilo que elas estudaram? E isso levanta, assim, algumas possibilidades, né? Primeiro, talvez as empresas não tenham esse dado, essa informação de que aquele próprio colaborador, colaboradora que está trabalhando com ela nos setores administrativos, talvez a empresa não saiba que ela tem uma formação em tecnologia. Ou talvez esse próprio colaborador não tenha atualizado o seu currículo, o que é um pouco mais difícil. Mas, de fato, o que a gente percebe é que, uma vez esse currículo atualizado e uma vez as empresas buscando essa mão de obra qualificada, é muito importante que a gente olhe para os nossos talentos dentro de casa, né, dentro das empresas, para dar a oportunidade para essas pessoas, né? Porque tem uma outra questão. Que empresa que eu quero ser? Eu quero ser aquela empresa que vai contratar pessoas, de um modo geral, só com aquela super qualificação? Ou eu quero também ser aquela empresa que, sim, tem responsabilidade, mas que também dá oportunidade para as pessoas que estão buscando o seu preparo, o seu desenvolvimento, a sua formação, né? Quantos e quantos candidatos e candidatas aí a vagas que são efetivas já não trabalham nas empresas como jovem aprendiz, já estão também ali como estagiários, né? Então a gente percebe que muitas vezes falta um olhar um pouco mais atento para essas pessoas que muitas vezes estão lado a lado com a gente e podem colaborar também ocupando essas vagas de tecnologia, né? Outro ponto importante essa flexibilização em relação ao formato do trabalho, né? A gente sabe que nos últimos anos, por conta da pandemia, muitas empresas flexibilizaram as suas vagas com pessoas trabalhando ou 100% home office, ou trabalhando de uma forma híbrida, mas isso foi uma realidade. E agora, alguns anos depois, né, que nós passamos já aquele momento da pandemia, nós sabemos que muitas empresas, elas voltaram a uma postura mais presencial com seus colaboradores, mas também temos muitas empresas que um, aprenderam a flexibilizar isso dentro de uma forma equilibrada quando a gente está falando de pessoas com deficiência. Porque talvez para a pessoa com deficiência, um trabalho que possibilite o trabalho de casa uma ou duas vezes por semana, desde que não atrapalhe o seu rendimento, desde que não atrapalhe as suas entregas, isso pode ser bastante interessante. Então, às vezes, eu tenho a vaga, eu tenho a vontade de contratar pessoas com deficiência, mas talvez esse colaborador, esse candidato, candidata, não esteja ali em busca daquela vaga que é totalmente presencial. Então, vale a pena a gente pensar: será que se eu flexibilizar um pouquinho, eu vou conseguir mais candidatos e candidatas para essas oportunidades? É um ponto a se pensar. É o que a gente percebe aqui olhando para tantas e tantas empresas parceiras que compartilham, né, o seu dia a dia, as suas boas práticas aqui com a gente no Oportunidades Especiais. E um outro ponto também bastante importante é que nós temos muitas empresas que têm pessoas com deficiência trabalhando, e essas pessoas muitas vezes elas estão ali ou na área de tecnologia ou estão em outros setores, e a empresa tem algumas chamam de trilha de aprendizagem, outras chamam de uma universidade interna, mas as pessoas com deficiência, elas, assim como os outros, né, elas têm a possibilidade de entrar naquela trilha de aprendizagem, de trilha de aprendizagem dentro da empresa,
elas começam a estudar aquilo ali referente à sua área de atuação, mas às vezes o próprio programa que está colocado, ele não está 100% acessível. Talvez para uma pessoa com deficiência visual, ou talvez para uma pessoa com deficiência auditiva, ou talvez para uma pessoa com deficiência intelectual. E com pequenos ajustes, essas plataformas elas acabam ficando muito mais interessantes e muito mais acessíveis para as pessoas com deficiência. Então, esse é um outro ponto também, que quanto mais pessoas com deficiência eu tenho dentro das minhas plataformas de aprendizagem dentro da empresa, eu tenho mais possibilidade de saber o quanto isso também está sendo alcançado por essas pessoas. Então, reparem que eu trouxe aqui vários pontos importantes que não significa que estão acontecendo ao mesmo tempo e também não significa que essa é a realidade da sua empresa, mas são pontos importantes porque nós percebemos que às vezes uma dessas coisas pode impossibilitar que um excelente candidato, candidata, colaborador, colaboradora tenha mais sucesso, mais possibilidades dentro da sua empresa. E lógico, eu estou dizendo isso porque nós temos muita gente com deficiência, com formação em tecnologia, e isso também derruba, né, aquele mito de que nós não temos pessoas com deficiência com a devida formação para ocupar essas vagas. Isso não é verdade. Então, nós estamos compartilhando tudo isso para que a gente consiga fazer aí os ajustes necessários, né? Para que a gente tenha mais e melhores números nesse sentido. Afinal de contas, essas são as boas práticas de inclusão, né? Bom, e se você se identificou com tudo isso, se você acha que o que a gente falou aqui, né, o que eu trouxe para vocês hoje faz sentido, chama a gente para bater um papo, para tomar um café, vem conhecer um pouquinho mais do Oportunidades Especiais. Eu tenho certeza que a nossa prática de tantos anos com tantas empresas, né, vai fazer sentido para você também. Nós temos muitas vezes aí uma fala mais direcionada para os gestores, outro momento uma fala mais direcionada para os setores de RH. Então a gente sabe que hoje as nossas redes sociais, principalmente aí o LinkedIn, né, mais de 42 mil seguidores agora aqui em 2025, e isso mostra que o nosso trabalho vem fazendo sentido para muitas empresas e a gente espera que isso faça sentido para você também que ainda não conhece com detalhes o nosso trabalho, a nossa plataforma, tá bem? Então, pessoal, um grande abraço mais uma vez, até a próxima e tchau, tchau.